livro Fonte Viva, Emmanuel, diante de Deus. Pai Nosso, Jesus, Mateus 6:9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas ou altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno, não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel, na condição de filhos necessitados. A Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível para refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Emmanuel. Então, com o pensamento elevado ao Criador, a Jesus, nosso mestre e guia maior, a espiritualidade que nos assiste, nos intui em todos os momentos. Agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente para mais uma sessão de estudos, de reflexões e de entendimento dessa doutrina que tantas respostas nos dá. Que tenhamos boas intuições, boas vibrações e que aproveitemos o estudo de hoje, que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Se o som ficar ruim aí, vocês me avisem, por favor. Eu tô aqui num ambiente meio inóspito para mim, por conta do meu computador ter dado problema, tá? Então, é isso que eu vou pedir para vocês aí. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nada errado. Tudo bem? Alô? Só um pouquinho. Agora vai. Pronto. Então, nós vamos entrar no módulo 7, no módulo 7, que é a pluralidade dos mundos habitados. Nesse módulo 7, o que vai ser mais importante para nós é assim, é um módulo complexo porque ele fala de fluidos, né? Ele fala de matéria, de espírito, de composição. Então, assim, para quem está começando, às vezes isso pode parecer muito complexo, né? Então, a gente não vai, assim, focar muito nisso, porque nesse momento não é, assim, não seria legal, né? Pode ser que você comece, de repente, isso é muito complicado. Então, nós vamos ver coisas mais de senso prático, diário aí, para quem está começando mesmo, tá? Então, vocês vão perceber, quem lê todo esse módulo 7, nós vamos abordar algumas partes dele, né? Não vamos ver tudo, não. Para que a gente não procure não se confundir muito nisso, tá? E aí, quem quiser, né, quem tiver... não, eu estudei e eu quero conversar um pouco a respeito disso. Vamos conversar, né?
Não tem problema nenhum aí a gente poder abordar isso, uma pergunta pontual, ou até meio pelo grupo do WhatsApp. Vocês vão ficar totalmente à vontade aí para a gente poder estar trilhando esse caminho desse módulo, tá? Vocês vão perceber que esse módulo, a gente já viu ele lá quando a gente falou sobre providência divina. Lembra que a gente falou sobre fluido cósmico universal? Como é que a providência divina atua, né? Como é que Deus chega em tudo quanto é canto? Como é que Deus sabe o nosso pensamento mais íntimo? Como é que o Pai tem, né? Se ele tem que criar universos, ele tem que manter mundos girando, ele tem que criar espíritos novos, né? Como é que ele vai cuidar de cada ser, de cada princípio inteligente que está no universo, né? E nessa fase, quando a gente falou sobre isso também, a gente deu uma falada sobre o princípio inteligente, né? Então, vocês vão pensar assim, esse é um déjà vu, né? Nós já falamos sobre esse assunto, e realmente a gente já falou, tá? Então, nós só vamos solidificar um pouco, né? Vamos voltar a ele com alguma propriedade. Então, quem tiver com essa primeira parte, que a gente vai falar sobre fluido cósmico universal e fluido vital, a gente pode acompanhar lá pelo tomo, tá? Quem tiver aí com o tomo aberto, pode ir lá na página, página 266, tá? Só para ter como base. Depois nós vamos dar umas visitas. Já o módulo 2, a gente vai no livro dos Espíritos direto. Porque o resumo aqui tá legal e não compensa a gente abrir, porque ele faz a referência, né? Basicamente, aqui a gente vai dar uma navegada pela Gênese e pelo livro dos Espíritos, tá? Para a gente falar um pouco de fluido cósmico. Então, o que a gente lembra mesmo que é o fluido cósmico? Né? Então, lá quando a gente falou de providência divina, né? É o fluido que emana o pensamento de Deus, né? É onde todos nós estamos inseridos. E toda vez que a gente fala a respeito de Deus, gente, assim, a gente é muito limitado, né? A gente não consegue nem compreender que a gente tem que ajudar o nosso próximo ali, que dirá a gente compreender como é que a divindade age em nosso favor, né? Então, toda vez que a gente fala em Deus, a gente está pisando em ovos, né? Porque a gente é muito inferior, né? Para poder compreender, né? Só ter como base a gente percebe como é que o sistema solar funciona, né? Um planeta gigante girando a velocidade imensa, né? Concatenado com um satélite ali que é uma lua, e o Sol mais próximo nosso está a 42 anos-luz, né? Que é uma infinidade de distância. Então, assim, o universo é muito gigante, né? E você vê como é que o Sol gera essa energia toda sem explodir, né? Então, assim, a ciência já analisando isso, ela já fica perturbada, né? De tão perfeito que é esse sistema, para que isso funcione numa harmonia tão grande, né? E aí a gente começa a ciência a analisar como é que o raio solar chega até a face do planeta, a altura das marés, para que a vida possa ser propícia aqui, e a gente ter toda essa exuberância da natureza que nos cerca, né? A gente tem uma noção, né, do quanto que isso essa inteligência suprema, né? Então, toda vez que a gente falar em Deus, gente, eu fico assim, né, até receoso, né? Então, você fala assim, o fluido cósmico universal, né, que é o hausto do Criador. Então, através do fluido cósmico, que é emanado do Criador, a gente está inserido nele. Então, tudo que a gente consegue ver, tocar, sentir, é derivação desse fluido cósmico. Tá? Então, nós vamos ler um pouquinho aqui agora, mas à medida que a gente for conversando, vocês podem me parar e me interromper. Paulo, está muito complicado, volta aí e vamos rever esses conceitos aí, tá? Então, o que é? Né? Ele começa assim, os espíritos, lá isso aí é uma parte da Gênesis, tá? Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então percebe que nós estamos imersos nesse fluido cósmico. E como esse fluido cósmico emana de Deus e está o pensamento de Deus se espalha por esse fluido cósmico, é por isso que a providência divina que nós estudamos lá atrás consegue saber o que está dentro de cada um de nós. Então tem um circuito eletrônico aí, fluídico,
que leva o nosso pensamento até o pensamento do Criador. Isso na nossa pobreza de linguagem, né? Então, esse fluido preenche... Então, a gente tem que pegar as frases dos espíritos e entender. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, os seres calculam a gente, né? Nós somos seres. E o mundo, a gente pode dizer que é a natureza, são a matéria em si, né? Então, nós, como espírito e a matéria, estamos imersos no fluido cósmico, que é a matéria cósmica primitiva. Se vocês, quem conhece um pouquinho de física, né, elétron, nêutron, próton, aí vem falar do bóson de Higgs, aí vai, né? O que a humanidade, a nossa ciência está procurando? Saber o elemento, né? Ele faz o acelerador de partículas para quebrar as partículas para ver o elemento básico que compõe. E toda vez que a ciência caminha, ela descobre que aquele elemento que ela achava que era básico, ele não é básico nada, ele é composto de mais um monte de coisas, né? Então, a ciência vai progredindo, né? Então, quanto mais ela consegue instrumentos de analisar essas coisas que vão ficando fluidas, né? Que aí ele tem que usar... Ninguém vê um próton e um elétron, vê? De olho vivo, mas aí o seu celular, esse celular que nós estamos falando aqui, é prótons e elétrons, é corrente elétrica que está circulando de um lado para o outro, né? Que está propiciando toda essa tecnologia que a gente está usufruindo agora, né? A voz que eu falo, que ela entra no alto-falante, aqui no microfone, vai sair no seu alto-falante, que é um elétronzinho que eu mobilizei através da minha voz aqui, que gerou um elétron dentro do microfone, e esse elétron saiu andando aí, passou por fibra ótica, transformou em luz, foi chegar aí na sua casa, bateu aí na porta, vocês escutaram ele batendo na porta, aí ele entrou dentro do telefone de vocês, ou da internet, e está aparecendo a minha voz aí. Isso aí é a minha voz que foi fluidificada e foi transferida, e aí ela foi convertida em voz de novo aí, está chegando aos ouvidos e à mente de vocês. Então, isso assim, é o que o ser humano já consegue manipular desse fluido, né? Só que esse fluido, essa matéria primitiva, a gente está longe ainda de entender como é que é, o tão primitivo que ela é. Então, a ciência está caminhando em direção a isso, né? Possivelmente ela não vai conseguir chegar, porque aí já vai para o plano espiritual, né? Então, essa matéria, a gente percebe, né? Que a doutrina espírita já nos explica isso, que tem essa matéria mais densa, que a gente está aqui como encarnado, quando a gente desencarna na erraticidade, no plano espiritual, existe também a matéria mais rarefeita, para que a gente possa se utilizar dela para poder nos manifestar. Eu só consigo me manifestar se eu tiver algum tipo de matéria para poder a gente interagir. Tá claro isso? Que a gente é dependente da matéria para a gente interagir, para a gente evoluir, né? Então, a gente é dependente da matéria. A matéria não é uma coisa ruim, né? Ela faz parte da nossa evolução. Ela faz parte da nossa ação no mundo, né? Então, é assim que o Criador, né? Que o Criador faz as coisas muito bem feitas, né? Então, é por isso que existe, né? Aí vamos continuar na leitura aqui, né? Então, é geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, gente, tudo que a gente tem é metamorfose desse fluido cósmico universal, dessa matéria primitiva. Então, a ação das leis divinas sobre essa matéria é que dá a todos esses efeitos múltiplos que a gente vê. A gente consegue observar através da eletricidade, através do magnetismo, através dos minerais, através dos vegetais, através do nosso próprio corpo físico, né? Então ele vai falando essas múltiplas formas, estas múltiplas formas indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, conhecidas na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Então são todos coisas que a física e a química estudam muito bem. A gente está muito bem equacionado nisso hoje. A ciência já progrediu bastante. É por isso que nós estamos partindo para esses equipamentos tecnológicos aí, que é tudo ação resultado que a ciência vai conhecendo a respeito dos materiais, né?
Gente, eu sou um cara jurássico. A primeira o pente de memória que eu vi ele era mais ou menos de 30 centímetros por 40. Ele dava 64 KB de memória. Vocês têm ideia do que é 64 KB de memória? É muito pouco, né? Hoje qualquer chipzinho desse que você carrega no celular tem 32 GB, né? Como é que a ciência chegou nisso, né? Ela descobriu o material na natureza que poderia guardar essa informação, ela aplicou coisas nesse material e isso virou lá uma memóriazinha com 32 GB num chipzinho que eu carrego no bolso. E ele some no meu bolso, que ele é tão pequeno, se eu colocar ele no bolso, ele some, né? Então, isso aí são ações, né? Que a ciência já está dominando tudo isso aqui que a gente acabou de ler, né? Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz. Entre outros mundos. Só um pouquinho. Então, assim, ele tem a afinidade, atração, magnetismo, né? E a parte vibratória, som, calor, luz. Entre outros mundos, as formas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra. E na imensa amplidão dos céus, forças com número indefinido se têm movido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar. Olha a comparação que ele faz aqui, gente. Que a grandeza tão incapazes somos de avaliar como é o crustáceo no fundo do oceano para apreender a universalidade de fenômenos terrestres. Então, aqui o espírito nos compara a um camarãozinho que está lá no fundo do oceano. É a mesma noção que esse camarão tem do que acontece aqui na face do planeta para fora. De outros tipos de energia. Que as energias que a gente consegue ver em termos de vibratórios, né, é som, calor e luz. Ok? Então, e o poder do magnetismo também, vocês acham que Jesus, quando colou a orelha lá do soldado que Pedro cortou com a espada, o que Jesus fez? Ele fez algum milagre? Vocês acham que Jesus fez algum milagre ali? Ele usou alguma coisa fora da lei divina? Né? Se ele fez alguma coisa fora da lei, quer dizer que a lei é mutável, né? Então não é. Então ele usou da lei, ele usou recursos de magnetismo, ele usou recursos de manipulação de ondas para poder ir lá e agir sobre aquela célula da orelha e fazer com que aquele tecido fosse recomposto. Só que a medicina nossa ainda não sabe como fazer isso, mas o mestre já domina esse processo. Então, quando ele restituía a visão de alguém, ele entrava magneticamente no nervo óptico, caso fosse o nervo óptico que tivesse avariado, daquele cego, e reconstituía o nervo óptico. E ali o cego passava a ver. Aquele paralítico, ele ia lá e o quê? Ele dava uma geral na coluna, lá onde estava seccionado, conectava a medula e fazia toda a reconstituição do corpo daquela pessoa que era paralítica para que ela pudesse andar novamente. Isso num período bem rapidinho, né? Imagine a ação do mestre fazendo essa reconstituição. Não era milagre, ele fazia uma intercessão ali, ele agia com os recursos que a natureza dava para ele. Só que para nós, no nosso entendimento, isso é um milagre, assim, uma coisa que a gente não consegue compreender, né? Ele usava o fluido cósmico, o fluido vital, e fazia toda essa interferência nisso e conseguia reconstituir um corpo físico. Ok? Agora, quando Jesus falava assim para o professor, falava assim, vai e não peques mais, por que será? Né? Porque o Jesus ele conseguia agir sobre a matéria, mas sobre o espírito, ele podia ir lá e consertar um espírito no seu coração? Não, porque Deus respeita a nós profundamente. E é da lei divina que a gente evolua de acordo com o nosso esforço.
Então, não tem como ele chegar assim, o cara é ruinzão do coração, ele vai tornar o cara caridoso com pondo a mão em cima dele. Não existe isso, porque isso é contra a lei divina. Então, Jesus poderia até interceder e nos dar um corpo novinho lá, que está tudo estrupiado, né? Para nos dar uma nova oportunidade de poder agir no mundo com aquele corpo novo. Com certeza, eu posso estar até sendo leviano em falar isso. Muitos daqueles que foram curados por Jesus voltaram a cometer os mesmos erros com um corpo novo, né? E eles ganharam uma nova oportunidade, né? Para poder dar um outro sentido à vida deles, né? Alguns podem ter aproveitado e outros, com certeza, não, continuaram nos mesmos erros, né? Porque não tem como consertar o espírito, porque não pode da lei divina, né? O espírito tem que evoluir de acordo com o seu próprio esforço. Ok? Então tá bom, gente. Vamos lá. Então a gente é o crustáceo. Não esquece nunca quando a gente se achar muito sabidão, tá? Se lembre que a gente é um crustáceo socado dentro do mar, lá embaixo. Então, se a gente achar, for chamar alguém de burro, achar que o outro não é inteligente, a gente se acha, né, de julgar os outros, achar que a gente é mais esperto, ó, lembra do crustáceo, tá? Aí a gente começa a exercitar um pouquinho a nossa consciência a respeito de nós mesmos, né? A gente, devagarzinho, entendendo o quão nós somos limitados, né? Ora sim, como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos, e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. Então, gente, o fluido cósmico ele não funciona por si só, tá? É interessante a gente ter esse conceito firme no nosso entendimento. Então, ele é uma matéria primitiva que ela pode se combinar de diversas formas, de acordo com uma lei que age sobre ela. Então, ela precisa dessa lei para poder fazer essas múltiplas combinações. E essa lei emana do Criador. Ok? Vamos pensar no seu computador, né? Quando você compra um computador, ele só vem com o sistema operacional. Se você quiser uma planilha eletrônica, o que você tem que fazer? Você tem que instalar a planilha eletrônica lá, senão você não consegue fazer cálculos. Se você precisar redigir um texto, você precisa instalar o que no seu computador? Precisa instalar um editor de textos. Você quer fazer uma apresentação bonita lá para o seu chefe, você precisa instalar um software de montar apresentações. Se você quiser fazer uma conferência dessa, você precisa instalar um software de videoconferência. Então, são as diversas leis que vão agindo sobre o hardware do computador para que aquilo possa ter o efeito que eu quero, né? Então, o software que você instala, na verdade, é uma lei divina que está fazendo com que os elementos se agrupem de uma forma tal que eles vão ter um determinado efeito. Ok? E quando essa lei para de agir sobre aquele conjunto de matéria, a matéria faz o quê? Ela se... Olha a mãozinha aqui, ó, ela se dissolve, ela se desagrega. Então, por isso, quando a gente desencarna, o que vira o nosso corpício? Do pó vieste, ao pó retornarás. Então, saiu o princípio inteligente, o espírito do corpo, o corpo perde aquele programa que agregava todas as células no lugar certo, né? Que o coração fazia isso, o rim fazia aquilo, né? Que o músculo da perna fazia esse determinado movimento, que o sangue tinha suas funções, o fígado fazia toda aquela usina química, ok? Então, tirou a ação da lei, a matéria se desagrega. Vocês ouviram falar do buraco negro? Esses dias saiu um buraco negro gigante. Quem viu isso na internet? Eu fiquei assustado, porque ele era tão grande que os caras punham o sistema solar dentro dele e quase que não aparecia, de tão grande que era o buraco negro, que a gente já conseguiu ver, algum telescópio. Na verdade, gente, eu me aprofundei um pouquinho nisso aí, os caras, eles veem esses negócios através de cálculo, o negócio é meio maluco, né? Você acha que eles tiram a foto do buraco negro? Não, eles pegam tudo que chega lá
lá na NASA, lá onde o pessoal capta as informações, e fazem inúmeros cálculos lá em supercomputadores, e aí, através desses cálculos, eles conseguem plotar aquelas imagens. Olha que inteligência que o crustáceo está tendo. O crustáceo está espertão, né? Então, a gente já está conseguindo, através de elementos que a natureza manda, formatar o que tem no universo. Olha que legal isso. Aí, o que nada mais é que um buraco negro? É uma reciclagem da matéria que vai se desfazendo, né? Então, ela tem que ser reciclada, reconsumida, tipo, reprocessada, né? É uma usina de reprocessamento de matéria. Na minha ignorância de crustáceo aqui, né? Ô, Então, Paulo, oi. nessa linha do que você está falando, né? É interessante, eu acho que as pessoas talvez já tenham até ouvido ou ido na Wikipédia para ver. Hoje a ciência, de uns 30 anos para cá, a ciência considera que a composição do universo, apenas 5% do que a gente vê, né, do que os nossos sentidos veem, é matéria. O restante é matéria escura e energia escura, chamadas assim porque não se o homem ainda não tem a inteligência para ter equipamentos ou entendimento para decifrar o que está ali, né? Porque efetivamente, né, é inconcebível, não existe o vazio, né? Uhum. Desde o Sol até os planetas, o espaço ele não é vazio, ele é preenchido de alguma coisa que nós não conseguimos definir o que é, né? Perfeito. É isso mesmo. E aí, se o pessoal estudasse um pouquinho aqui com a gente, eles saberiam que é o fluido cósmico universal, né? Mas tudo bem, né? Vamos dar uma cancha aí. Logo, logo eles vão entrar para o ESD, né? E que nós vamos estar recebendo inscrição lá do pessoal da NASA aqui no ESD também, se Deus quiser, né? Mas é bacana, né? A gente já está tendo notícias em avant premiere. Com certeza nós vamos ter mais revelações, né? O pessoal fala, mas vai parar na terceira revelação? Gente, é um absurdo, né? Alguém pensar nisso, né? Ah, o Espiritismo é a palavra final? Não é, né, gente? A gente teve a primeira revelação com Moisés, a justiça, a segunda, Jesus com amor, a terceira, a revelação da verdade através do Consolador prometido, né? E teremos mais conhecimento que vão chegar até nós de uma forma que o plano espiritual vai mandar, né? Então, a gente está estudando isso agora, para a gente poder ter uma compreensão, né, da nossa. Como é que a gente vai se tornar uma pessoa humilde se a gente não estudar a grandeza do universo? Que a gente é extremamente orgulhoso, né? Então isso faz parte da nossa formação moral. Então, quanto mais a gente estudar o universo, mais a gente tomar ciência que a gente é ínfimo, né? E que mais a criação é perfeita, mais a gente vai abaixar a cabeça e vai se resignar com as coisas que a gente não consegue mudar. Mais a gente vai respeitar as pessoas, que a gente entende que a gente é muito pequeno, né? E toda vez que a gente se acha grande em relação ao nosso próximo, aí é que a gente se afoga, né? A gente se afoga na tristeza, na desilusão, e todas essas mazelas que nos acompanham aí, né? Perfeito, gente. Vamos continuar aqui, né? A grande diversidade de corpos materiais existentes no universo, inclusive no nosso planeta, é porque, sendo em número ilimitado, as forças que hão presidido às suas transformações e as condições em que essas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Então, essa é a diversidade que a gente tem, né? Logo, que era substância que se considere pertence aos fluidos próprios ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cosma dos uranógrafos, né? Os uranógrafos são os que estudam a formação do universo, né? Se a gente pegar essa palavra aí. Então, assim, são diversas, né? A combinação das leis, né? Isso é o que acontece aí. Esclarecem ainda os espíritos superiores que,
a matéria cósmica primitiva continha elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, eterna geratriz. Aqui ele está fazendo uma poesia em relação à matéria cósmica primitiva, tá? Absolutamente não desapareceu essa substância, de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações, e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que as apagam do livro eterno. Aqui ele está dando ideia assim, gente, essa matéria cósmica está presente no universo, apesar dela sofrer todo e qualquer tipo de transformação. Ela emana do Criador e preenche todo o espaço, como o Francisco disse, é o éter, né? Não existe vazio, né? Então ele só está nos dando aqui uma visão para a gente poder ampliar o nosso pensamento, tá? Vocês desculpem se tiver algum barulho aí, porque hoje está complicada a coisa aqui. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelo espaço interplanetário, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu austral não brilha. Então, ele está dando as visões para a gente do buraco negro, né, onde não brilha, das estrelas onde há muito, vocês já viram algumas constelações, algumas galáxias, né, que é rica em cores, né, que a ciência já consegue trazer essas imagens para nós, né? Então ele está falando das combinações, né, de toda essa natureza aí. Aí o André Luiz, né, aí já entrando na página um pouquinho para frente, aí na página 268, o André Luiz tem um dos livros dele lá que ele fala assim: o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador ou a força nervosa do todo sábio. Então é a ação do Criador sobre nós, né? Quando ele, tipo assim, né? Como ele não tem mão, né? Então quando ele coloca a mão sobre nós, na verdade é a emanação desse fluido cósmico que nos abraça, né? Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, mais uma vez, fixando que nós estamos imersos na criação, né? Deus está em nós como nós estamos nele, é o que Paulo de Tarso nos falava. Isso sem estudar tudo isso aqui, ele já sabia disso, né? Ele já sentia isso, né? Principalmente, gente, nós vamos sentir esse tipo de coisa quando alguma grande vicissitude nos visitar, né? Então, quando a gente estiver com grandes problemas, e a gente parar e respirar e refletir, nós vamos aí conseguir sentir que a criação está dentro de nós, né? Justamente aquele momento que as coisas nos acontecem e a gente tem uma calma que a gente não sabe de onde que é, né? A gente enxerga aquilo de uma forma mais resignada, né? Então, geralmente, quando a gente está passando por problemas muito grandes, né? Especialmente quando a gente não se desespera, né? E a gente consegue encarar as dificuldades de frente, a gente começa a sentir que a gente não está sozinho, né? Que existe uma força que nos abraça, né? E com certeza uma fase ou outra da vida de vocês já sentiram isso em algum momento, né? Então, dessas reflexões e dessas meditações, a gente consegue, né? Cada vez mais perceber essa força que nos abraça, né? E isso vai nos transformando aos poucos, né? Na verdade, nós que vamos nos abrindo, né, para ela. Por isso que todo esse estudo, essa meditação, essa reflexão que a gente está tendo aqui, a gente levando para o nosso dia a dia, a gente consegue aumentar o nosso grau de compreensão em relação a tudo que acontece, e aí a gente vai se aproximando do Pai, na verdade, né? Porque o Pai nos abraça. Então, essa aproximação aqui vai nos dando essa fortaleza, né? A gente vê as pessoas passando por dificuldades tão grandes, né? Esses dias aí, a gente está tendo um caso real aí num grupo de amigos nossos aí,
que a mãe, companheira amiga nossa, perdeu um filho faz uns 5 anos e o outro filho está na UTI. Ela tem 3 filhos e um filho desencarnou, o mais novo. O segundo filho está internado na UTI sem prognóstico nenhum, né? O prognóstico dele é de desencarne também, né? A gente tem conversado com ela e ela está firme lá, sabe? A gente tem intimidade suficiente para que ela pudesse se desmanchar com a gente, né? Mas ela está firme, né? Está fazendo as reflexões, né? Está tendo a sobriedade necessária, porque ela já conseguiu sentir esse fluido que nos abraça, né? Então é isso que acontece. À medida que a gente vai compreendendo todo como esse universo todo funciona, pela razão a gente vai compreendendo que a gente está sendo abraçado pelo Criador, né? Então vamos lá, gente. Olha só que bacana o que ele vai falar aqui para a gente agora. Essa frase é curtinha, mas traz muita coisa interessante. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Pronto. Então vamos lá. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Então, aqui o que ele está falando, né? Que as inteligências divinas a ele agregadas. Quem são as inteligências divinas a ele agregadas, gente? Vocês têm ideia de quem seriam essas inteligências divinas a ele agregadas? Quem que é o responsável pelo nosso planeta Terra? Jesus. Seriam os espíritos superiores, então, de primeira classe. Os espíritos puros, lembra que a gente estudou lá? Né? Os espíritos imperfeitos, os bons e os puros, né? E aí a gente pensando nessa escala de inteligências divinas a ele agregadas, né, que agem sob o influxo do Senhor nessa substância original. Então as inteligências divinas, espíritos puros já que estão em processo de comunhão indescritível, né? Então, à medida que a gente vai se tornando um espírito puro e crístico, a gente entra em processo de comunhão indescritível. O que acontece? Essa conexão que a gente vai ter com o Pai, através do fluido cósmico, ela é intensa, forte demais, né? Então, essa comunhão é a que Jesus e os espíritos superiores têm para poder agir no fluido cósmico e ter toda essa maravilha que a gente vê hoje. A gente não pensa, né? Todo esse planeta, gente, nosso que opera hoje está um influxo desses espíritos que manipulam esse fluido cósmico e fazem com que tudo isso aconteça. A ciência ainda não consegue conceber isso, né? Aí vocês entendem porque a gente vai lá e pode destruir a natureza. Se a gente parar de mexer naquele lugar por 10 anos, 20, a natureza se recompõe. Isso é uma força exuberante, ela brota, né? Ela explode ali. É só a gente parar de estragar as coisas que a natureza se recupera, né? Isso é uma força vital, né? Uma coisa que está no cosmos, né? Então, se a gente parar de fazer bobagem, o planeta se recupera, né? Então, isso é a ação, né, dos espíritos, né? Por exemplo, né, toda essa ação que os espíritos... Vocês estão achando que o pessoal que atende a pandemia está sozinho? Vocês acham que aquele médico, aquele enfermeiro, aquele atendente, aquele pessoal que fez a vacina, vocês acham que eles estão sozinhos fazendo isso? Que o cara consegue ficar no plantão 38 horas, 36 horas, 48, em pé lá do lado do paciente, vocês acham que eles estão sozinhos nisso aí? Não estão, né, gente? O pessoal se extrapola, né? Eles, né? E qualquer outra atividade que requer esse nível de esforço, né?
tem apoio, o plano espiritual está sempre socorrendo a gente. Ou até mais simplesmente no nosso dia a dia, nós mesmos, à medida que a gente se compromete com alguns resultados em favor do bem, e também se a gente for para o lado se distanciar da lei divina, nós vamos ter colaborador, né? Tanto de um lado quanto do outro. Se for para fazer bobagem, nós vamos ter espírito que vai ajudar a gente a fazer bobagem, mas não com tanta potência, porque o mal não tem tanta potência assim, né? Porque a gente na nossa inferioridade atribui poder ao mal, não tem isso, né? O mal, sim, ele existe, né? Os espíritos inferiores, nós podemos, sim, agir contra a lei divina, sim, é claro, isso é uma realidade, eu não estou tapando os olhos aí para isso, né? Mas a potência do bem é muito maior, né? O que eu posso edificar e construir em favor do bem, qualquer movimento, como se fala, né? O que Jesus precisou para começar a divulgar a boa nova para todos nós aqui? Ele precisou de 12 corações. 12 corações vestidos, né? E daqueles 12 viraram 500, de 500 viraram isso e o planeta começou a se transformar, né? E quando a gente está hoje numa pandemia e tem gente preocupado como é que o país pobre vai tomar vacina, isso é um coração de Jesus que está pensando sobre isso. Se for só interesse material, deixa lá morrer quem não pode pagar, né? Mas tem gente já preocupada. Como é que aquele país que não tem dinheiro vai tomar vacina? Então já tem alguém passando sacolinha lá, fazendo campanha para pegar. Os Estados Unidos me manda aí 500 mil dólares, 5 milhões de dólares, o fulano me dá, né, se tem dinheiro sobrando aí, para de gastar com. Muda sim a sua prioridade de investimento para me ajudar. Vocês acham que isso saiu da onde? Esse pensamento de fraternidade, de solidariedade. Antes de Jesus, ninguém falava nisso, não, gente. Antes de Jesus era guerra e vou tomar, você vai ser meu escravo e pancada, né? E pancada. E quem nasceu escravo vai trabalhar escravo até morrer, né? E se você era rei, eu te capturei, você vai ser meu escravo. Era isso que existia na humanidade. Amor, solidariedade, fraternidade, respeito. Não adianta a gente querer achar em outro lugar, não. Veio com Jesus. Esses princípios todos nasceram com o Cristo, né? E o que existia antes disso nos mensageiros era mensageiro dele, né? Anjos do bem. Então, esses são, né, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor, operam as inteligências divinas a ele agregadas, Jesus e toda a pleiade de espíritos superiores que nos mantém o nosso querido planeta funcionando, em processo de comunhão indescritível. Uma comunhão que não tem como descrever, porque ela é tão intensa e tão forte, né? Aí a gente tenta falar assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Tem gente que ainda fala que Jesus estava regando do compromisso dele teria que ser crucificado, né? Imagine, né? Aí quando ele canta na cruz o salmo do Pai, Pai, por que me abandonaste? Ele está cantando, né? Depois vocês pegam a música inteira, vocês vão ver que pegaram só uma estrofe da música e interpretaram ela torta, né? É um salmo lindo e maravilhoso. Acho que é o salmo 22 ou 23, né? Então é isso, né? A gente já fez, vocês já me questionaram aí a respeito de Jesus, sobre a personalidade de Jesus. O ser humano sempre se atrapalha, né, quando ele vai falar sobre Jesus, né? Principalmente quando a gente tenta classificar ele no mesmo nível nosso de espírito imperfeito, né? Aí a gente fala que tinha um caso com a Madalena, aí começam as barbaridades, né? Que a gente ouve falar que o ser humano não tem o que falar, né? E fica tentando trazer Jesus a espírito imperfeito. Ele não é um espírito imperfeito, não tem como, né? O tipo de amor que Jesus nutre pela mulher, no caso dele como homem, era um amor universal, né? De espírito, né? E ali no caso dele é amor de pai, na verdade, né? E quer queira ou quer não, Deus comissionou Jesus a cuidar de cada um de nós. Então, para Jesus, nós somos seus filhos queridos e diletos. Apesar dele ser nosso irmão perante Deus, né? Mas ele foi atribuído a responsabilidade da nossa evolução nessa arrancada, né? Então, o relacionamento de Jesus para conosco é um pouquinho mais íntimo do que parece, né?
Então, são esses espíritos puros todos aí. É bacana essa frasezinha, né? Comunhão indescritível. Olha, já pensou que nós vamos ter isso um dia na nossa vida, gente? Olha que alegria que é isso, né? A gente vai poder respirar o Criador. Aí não tem barreira, né? Aí é aquilo que Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente começa a entender, o que é isso, Paulo? Que tudo posso naquele que me fortalece, né? É isso, você está respirando o fluido cósmico, você compreende o Criador, você pode fazer tudo, não tem limite, né? Para nossas realizações. Aí André Luiz faz um complemento ali, né? Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Olha que lindo isso, né, gente? Extraindo desse hálito espiritual, do fluido cósmico, da matéria primitiva, os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, os sistemas solares, as galáxias, né? Em serviço de cocriação em plano maior. Então, espíritos puros são co-criadores em plano maior. Você fala assim, mas foi Deus que criou todo esse sistema solar? Foi, sim, claro, sob as suas leis, sob o influxo do seu fluido cósmico. Mas quem que operou esse fluido cósmico? Foram os espíritos que estão em comunhão indescritível com eles. Então, olha que beleza, é nós participando da cocriação, como co-criadores da criação divina. Isso é a glória, gente, para nós. Né? Isso é a glória. Aí a gente entende por que Jesus tem uma paciência de um caminhão, né, de um universo com a gente, né? Imagina, ele construiu tudo isso aqui do zero. Imagine você fazer um planeta do zero, de uma bola de fogo, né? Esperou ferver, esperou esfriar, né? Aí planta um negocinho, não dá certo, planta outro, né? Enquanto isso, a gente estava sendo preparado. Olha a paciência desse homem, né? E aí a gente, quando a gente toma consciência, ganhamos o livre-arbítrio, começamos a fazer bobagem, falar mal dele, né? Fazer as coisas, olha como é que nós somos ingratos, né? Ele fala, calma, né? Que esse pessoal vai se arrumar, eles vão se aprumar ainda, né? Ó, que beleza, né? Que alegria isso aqui, né, gente? Então, essa cocriação em plano maior, né? Quem constrói essas grandes estruturas, né? E quando você fala de corpo humano, né? Eu acredito que o nosso corpo humano também é uma cocriação em plano maior, né? Então, isso é bem bacana, né? Porque o nosso corpo humano é a síntese do que acontece no universo também, né? As energias, né? A energia elétrica do cérebro, do neurônio, olha a complexidade que é o sistema de neurônios, né? As reações químicas que tem, né? Como é que o sangue flui? Como é que com a panturrilha a gente joga sangue para cima e o coração joga o sangue para baixo? Vocês já imaginaram isso? Que riqueza que a gente carrega? Né? Que beleza. Então é isso aí, né? Essa criação excelsa. Sai tudo desse fluido, dessas leis, né? Bom, então ele fala um pouquinho a respeito do fluido, que ele tem duas formas distintas aí na sequência, né? Que ele tem dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, né? Que é o seu estado primitivo normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, né? Quando ele vira algum tipo de coisa mais consistente, né? Então, quando você fala em perispírito, o que a gente estudou de perispírito mesmo? Perispírito ele tem duas funções, né? Na verdade, vamos pôr assim, ele tem uma função, que é permitir ao espírito interagir com o mundo material. É assim que a gente viu? Só relembrando um pouquinho rápido, em rápidas palavras, né? Que o espírito, nós como espírito, princípio inteligente, nós como individualidade, né? E imortais, então nós não podemos ser feito da mesma matéria que é feito tudo, porque tudo que é material tem um fim, certo? Vocês percebem assim, olha que raciocínio legal. Tem o fluido cósmico, aí vem as inteligências em comunhão indescritível com Deus e cocriam em cima do fluido cósmico, utilizando as leis divinas, ok? Então, tudo que a gente cocria
ele tem um fim, ele não é eterno. Somente o que Deus faz é eterno. Sacaram isso? Então, só o que Deus faz não se desmancha. Então, fluido cósmico, né? Então, ele sempre vai existir, porque é uma emanação do Criador. Tudo que a gente, como inteligência, vai cocriar em cima disso, ela vai cocriar, vai durar um tempo e depois vai acabar. Como a gente sabe que o nosso sistema solar vai deixar de existir, né? E os espíritos que vão estar habitando aqui já vão habitar em outros lugares. E possivelmente Jesus vai pegar uma turma nova, né? Nós somos da turma no ano de 5.000, não sei o quê, turma A, né? Depois vai entrar a turma B, a turma C, sabe Deus, né? Qual que é o processo de evolução de um Cristo, né? A gente está custando a entender o nosso, né? Então isso aqui vai deixar de existir, aquela tarefa que Jesus teve de cuidar de 30 bilhões de almas, ele cumpriu com a melhor das performances e ele vai ganhar outros cargos aí pela frente. No nosso raciocínio ainda de crustáceo, né? Ele vai ganhar um cargo melhor, vai ter outra atividade um pouco mais complicada do que essa aqui de criar um planeta, né? Sabe lá se eles não vão dar um sistema solar para ele. Imagine o Cristo do sistema solar, que é o chefe de Jesus. Deve ter mais responsa, né? Tem que fazer o sol. Esse Cristo aí faz o sol, né? Posso estar falando um monte de besteira aqui, né? Vai saber quem criou o sol, né? Porque o sol é o primeiro, né? Do sol saíram os outros, né? Então que beleza é isso, né? Então, tudo que é criado por nós como inteligências, ele vai ter um fim, né? O que Deus cria não tem fim. Então, por isso que nós, como espíritos, não temos fim. Nós somos imortais. Ok? Só que isso que a gente é criado é alguma coisa, não é? Alguma coisa. E nós, não existe o nada, ok? Então, nós somos uma individualidade que pensa e é inteligente. Então, nós somos constituídos de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E isso que a gente é constituído, ele não acaba. A gente já tem a noção disso. Perfeito. E evolui, inclusive, né? Ok? Porque nós somos uma criação divina. E não tem espírito que cria outro espírito. Isso a gente já também sabe. Então, tá claro isso? Deus emana o fluido cósmico e Deus emana quem? Um outro elemento geral do universo, que são os espíritos. Então, a gente já vai remontando ao módulo seguinte que a gente vai estudar. Então, são 3 elementos gerais do universo: Deus, espírito e matéria. Ok? A gente já sabe que espírito e matéria estão imersos no fluido cósmico, que o fluido cósmico é um meio que Deus propaga, que Deus interage conosco, que são as suas criaturas. Ok? Tá claro esse conceito? Então, para que nós, como criaturas, possamos interagir com a matéria, a gente precisa de uma interface. E essa interface a gente chama de perispírito. Quando a gente está encarnado no corpo denso, ele faz a interface com o corpo denso, que nos permite viver sobre a crosta. Quando a gente perde o corpo denso, ele vai ser uma interface com o plano espiritual onde a gente vai estar vivendo. Que lá tem uma matéria, mas é uma matéria mais rarefeita. Porque se o espírito não tivesse o corpo perispiritual, a gente não conseguiria conviver em sociedade no plano espiritual. Então tem que ter uma vida de relação. Para ter uma vida de relação, eu preciso ter os meios disso, certo? Hoje aqui na Terra, para a gente ter uma vida de relação, o que tem que ter? Você tem que formar uma família, você tem que ter uma escola, então você tem as comunidades, as estruturas, as instituições constituídas para você ter uma vida em sociedade, não é assim? E também para você ter uma vida em sociedade no plano espiritual e evoluir, você tem que ter todas essas constituições. Então, o perispírito ele faz essa interfaceamento. Ele é um elemento material, né, que a gente vai dominando ele aos poucos também. Tudo bem? Tá complicado isso, gente? Vocês querem pedir um tempo aí, tomar uma aguinha? Tá fluido o que a gente está conversando? Então vamos caminhando, né? Eu quero ver depois se vocês põem alguma coisa lá no WhatsApp para tirar dúvida. Pelo amor de Deus, ponham lá, né? Que a gente precisa de dúvida, né?
Então ele fala aqui, né? O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, né? Então, assim, esse fluido ele é moldado aos poucos, né? Então ele molda, faz um fluido um pouco mais denso, depois ele faz um pouco mais denso, depois um pouco mais denso, até chegar nessa matéria que a gente apalpa, nessa mesa que a gente bate, nesse celular que a gente põe a mão, né? Então isso aí são fluidos que vão sofrendo transformações e que vão se adensando. A sua casa, o tijolo, o reboco, né? A coluna e tudo que você vê aí de material, né? Ok? Qual que a nossa ciência faz, né? Tudo que a gente tem hoje que a gente utiliza é retirado da natureza, gente. São transformações do fluido cósmico, da matéria primitiva. E quando Jesus... Pode perguntar. Eu estava lendo esses dias, era um termo que eu desconhecia, né? Sobre panspermia. Tu já leste sobre isso? Não. É uma teoria bem que eu achei interessante, que eu achei meio a ver. Ele disse assim, sobre como foi criada a vida na Terra, né? Então, a panspermia diz que elementos do cosmos, né? Não sei se átomos ou bactérias ou germes presentes no cosmos que chegaram à Terra, encontraram um ambiente adequado para se desenvolver. Certo. Né? Então eu achei bem interessante e achei até plausível, né? Então, quem sabe não somos também corpos celestes, né? Que, claro, não ao acaso, né? Surgiram assim. Você lê. Só um pouquinho que a bateria do meu telefone está acabando. Vocês estão me escutando ainda? Sim. Que bom. Fico feliz. Deixa eu ver como é que eu vou carregar esse negócio aqui. Acho que eu vou ter que mudar de lugar. Só um pouquinho. Vocês vão ver mais bagunça da minha casa, hein, gente? Não vão contar aí na rua depois, não, por favor. Esse quartinho aqui é um show de horror. Só um pouquinho. Então, se você ler tudo que tem na Gênesis aí, você vai pegar o capítulo 6 da Gênesis. E depois você vai pegar o capítulo 6 que fala da criação aí. Meu Deus, esse cabo é muito curto. Ai, me salvei. Pronto. Então, tudo que você lê na Gênesis, você vai ver que ele fala sobre isso, tá? Sobre como que a gente veio do cosmos, e agora ficou o negócio lá. Espera aí que tá missão. Como é que essa matéria ela estava pronta, né? Alguns materiais estavam prontos à medida que o planeta foi sendo formatado. A equipe de Jesus foi trazendo esses elementos para dentro do globo. É isso mesmo, tá? Eu achei interessante porque na concepção que eu tinha, assim, do que a gente estuda na escola, né, foi que surgiu aqui, da combinação dos elementos existentes já no planeta aqui. E essa panspermia diz, então, que eles vêm de fora do cosmos, né, que a gente poderia ser, né, no ambiente adequado, ter se formado através dessas partículas do cosmos. Eu achei bem interessante. Mas é isso mesmo. E você vai ter essa confirmação na obra de Kardec. Você pode ler lá que você vai ver que é isso mesmo, tá? Legal. Nesses itens mesmo, acho que a gente, até nesse toma, né, nesse aqui, a gente não vai adentrar muito nisso, senão vai ficar muito extenso o nosso estudo aqui, tá? Então é isso, né? Paulo, Oi, pode falar. Vou fazer outra perguntinha aqui. Vamos lá. Você estava comentando, né? A gente precisa aí, né, dessa interface, mais ou menos assim, para a gente poder, para o espírito, né, ter esse contato com a matéria, certo? Uhum. Como hoje estamos numa vivência material, né? Como é que, por exemplo, alguns espíritos desencarnados conseguem manipular a matéria? Ele consegue porque ele tem um grau de conhecimento suficiente para fazer isso, tá?
Isso não depende muito assim, o alcance depende da evolução do espírito, tá? O alcance, do quanto ele consegue manipular e do período que ele consegue manipular. Porque às vezes um espírito que domina a ciência, que tem um conhecimento, até mesmo ele sendo inferior, ele vai conseguir manipular essa matéria, tá? Só que não com a propriedade que um espírito mais elevado consegue, ou com a potência, ou com o alcance, ou com o resultado, né? Mas às vezes para algum efeito que você fala, mas isso não é o espírito de luz? Não. O espírito põe na nossa condição mesmo, né? Às vezes a gente com pouco conhecimento eu consigo fazer um bolo, né? Não vou fazer um bolo todo bonitão, todo enfeitado, mas eu faço um bolinho, vai? Um bolinho que você não vai passar fome, né? Vai comer e vai achar bom, né? Mas um bolo todo requintado lá, com recheio, com cobertura, aí eu já não tenho condições, né? Porque eu sou inferior, percebe? Então à medida que a gente vai evoluindo no nosso desenvolvimento, nós vamos aprendendo isso, né? Por isso que é importante a gente aprender as ciências aqui, como é que funciona o elétron, o nêutron, o próton, energia magnética, campo magnético, né? A gente dominando isso, né? A gente consegue já se apropriando dessas leis e como agir em torno delas, né? Porque o nosso pensamento é uma força motriz. A mente ainda é muito... A gente ainda não conhece a mente no seu grau total, né? O quanto ela consegue, né? A gente sabe, a gente fala o poder da oração, o poder da fé, né? À medida que você entende isso, como funciona e como o espírito age sobre isso, isso deixa de ser uma crença para ser um conhecimento efetivo, né? Quando eu oro, me concentro naquela pessoa, eu estou enviando a ela energias que estão no fluido cósmico, né? A energia está aqui, nós estamos imersos no fluido cósmico. Quando eu tenho um pensamento positivo em favor do irmão nosso, eu estou pegando no meu estado de inferioridade, mas eu já consigo agir sobre esse fluido, eu me concentro, eu faço aquela oração, eu elevo o meu tônus vibratório, e aquela energia eu consigo captar, e eu estou mentalizando o meu irmão que está sofrendo, e eu penso no bem para ele, ele vai receber um pacote, vai ser entregue pela Amazon, né? A Amazon espiritual, e vai entregar um pacote de energia positiva que ele vai pegar aquilo na mão e vai sentir uma alegria, um fortalecimento, porque é energia pura, energia que está no cosmos, né? Que eu consegui plasmar em direção a ele com um bom sentimento, que aí já eu estou agindo em consonância com a lei divina, né? Toda vez que eu penso no bem, eu estou agindo no modo contínuo a favor do amor, né? Porque a grande força é o amor, né? Isso que move o nosso planeta, que faz que esse planeta gire com essa exuberância, faz com que as plantas cresçam, né? Isso tudo a gente traduz pelo amor divino, que é a alegria de a gente ser os seres da criação, né? Então, tá respondido aí a questão? Sim. Obrigada, Paulo. Beleza, então vamos lá, gente. Vocês souberem usar aquela mãozinha também do Teams aí, porque às vezes eu sou meio cegueta aqui, bem que acho que todo mundo que está com a câmera aberta está aqui na tela, né? Eu estou no telefone, eu fico meio perdido. Mas vamos lá. Só para a gente terminar essa parte primeira aqui, nós vamos falar agora do fluido vital, tá? Fluido vital é um negócio bacana. Por que a gente não faz o Frankenstein, né? A gente já deve ter falado isso aqui. Então, o ser humano hoje já consegue fazer órgãos, né? Agora, com a impressora 3D lá, eles vão usar matéria orgânica como combustível da impressora 3D, nós vamos começar a fazer órgão mesmo, gente, coraçãozinho novo, vamos fazer um rim, um fígado. Fígado é mais complexo, né? Então, precisa ir mais devagar com o fígado, né? Mas algumas estruturas a gente já consegue fazer, né, do nosso corpo. Ou, se não, a gente consegue pegar de diversos corpos, manter os órgãos vivos, né, de acordo com o alimento que é necessário, e depois conectá-los todos. E por que a gente não consegue fazer com que aquilo vire uma vida em si? O órgão pode até manter vivo por um período, mas depois ele se desfalece, né? Por quê? Porque tem uma coisa que nos dá energia vital, que isso compõe em todo ser orgânico, né? Um gatinho que está aí no colo da Carla, né?
no cachorrinho que vocês devem ter em casa, né? Na planta, que você de vez em quando rega, por favor, que senão ela vai morrer, né? Que ela faz a transformação do sol na fotossíntese. São elementos orgânicos que têm vida, né? É diferente de uma pedra, de um cristal, né? São elementos da natureza, mas que estão no formato inorgânico, né? Então, ali não tem um princípio vital, né? Então, esse é uma derivação do fluido cósmico universal, que a gente chama de fluido vital. Lembra que eu já brinquei que quando a gente reencarna, eles abastecem a gente com fluido vital? Né? Ó, seu corpo vai funcionar 70 anos, então eu preciso de tantos litros de fluido vital para que o seu mecanismo funcione bem até essa data que você está previsto você desencarnar ou retornar à parte espiritual. Eu não vou abastecer com mais que não precisa, não tem desperdício no plano espiritual, nas leis divinas, né? Então ele vai nos abastecer com fluido vital suficiente para que a gente possa viver nesse corpo dentro da normalidade de um corpo, né? Então ele fala assim, o princípio vital, o que é o princípio vital? O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. Para uns é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Na verdade, não é uma propriedade da matéria, né? Ela interage com a matéria, ele é um derivado do fluido cósmico universal. Então, para que haja vida, eu preciso de quê? Eu preciso de matéria e preciso de fluido vital. Então, bem dizer assim, um depende do outro, né? Porque para que eu vou ter um fluido vital se eu não tenho matéria para dar vida? Fica meio sem sentido, né? É a mesma coisa que você ter gasolina e não ter o carro. Ok? Então, eu tenho que ter o carro e a gasolina para quê? Para andar. Então, para a vida existir, né, uma vida orgânica existir, eu preciso ter a matéria e o fluido vital. Juntei os dois, eles já têm uma simbiose, uma interação, já se conhecem bem, né? Um alimenta o outro precisa do combustível do outro para que as coisas possam ser processadas, possam funcionar. Ok? Então, ele chama de fluido. Ele também é chamado de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, né? E ele é derivado do fluido cósmico universal. Então, nós temos fluido vital, as plantas têm fluido vital, os animais têm fluido vital, para que o organismo possa funcionar. Então, a gente já fez alguns pensamentos derivados disso, né? Então, se eu faço mau uso do meu corpo físico, não cuido dele direito, eu estou degradando esse corpo, estou consumindo fluido vital além do natural, porque ele vai ter que ser, devido ao meu mau uso, ele vai ter que ser consumido para manter um certo equilíbrio dentro do corpo, para que os órgãos funcionem como deveriam funcionar. Até uma hora que isso vai ficando capenga, né? Então, vocês já viram isso, né? Para a gente estragar o corpo, demora, mas para recuperar, né? A gente acha, eu fiquei doente agora. Não, você não ficou doente agora. Você cometeu um monte de atrocidades contra o seu veículo físico e foi arrebentar numa doença, sei lá, depois de 2, 3, 4 anos de maus tratos, né? Só que para consertar vai demorar também, né? E tem algumas coisas que são irreversíveis, não tem conserto. Então você vai ter que viver paliativamente com aquele defeito, porque o estrago foi grande, dependendo do que a gente impôs ao nosso corpo, né? Então, se você nunca dormiu direito, porque você queria trabalhar demais para ganhar dinheiro, isso vai te cobrar uma hora, né? Esse dinheirão que você juntou lá, porque você trabalhou além do limite do seu corpo físico, ele vai te cobrar, né? De uma forma ou de outra. Então, compreenderam o que é esse fluido aqui? Aqui no Livro dos Espíritos, ele fala, lá na pergunta, acho que é 65, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar com vocês.
É isso. Depois vocês aí da pergunta 64 até a 65. Não, ele vai dar até um pouquinho antes. Vocês podem ler das 60 até a 67, que aí ele extrapola, ele aprofunda um pouquinho no fluido vital. Não é objeto nosso, do nosso estudo, né? Mas aí ele vai te dar um pouquinho mais de detalhe do fluido vital. Tá? Então, a vida é calcada nesse fluido vital, ele é um derivado do fluido cósmico universal, ele não é um terceiro elemento. Vamos lembrar sempre assim, gente, tem 3 elementos no universo: Deus, espírito e matéria. O fluido vital é uma emanação de Deus que abrange o espírito e a matéria. Matéria, quando a gente fala que a gente está imerso em Deus, nós estamos imersos no fluido cósmico, que é uma emanação do Criador. Isso é um raciocínio crustáceo, para que a gente possa ter um pingo de entendimento do que é isso, tá? Aí daqui a 5 bilhões de anos, vocês falam, Paulo, aquilo que você contou lá naquele dia não era bem isso. Claro que não, né? A gente era crustáceo, agora a gente pôs o pescoço para fora da água, a gente já vai estar enxergando alguma coisa melhor, né? Então lá vai ter mais detalhe de como isso funciona, né? Vocês já perceberam que vai ter muita coisa boa aí pela frente, né? Então não desanima não, gente. Vamos estudar, vamos ler as obras de Kardec toda aí. Ô Paulo, nós Diga. podemos raciocinar também que o portador do princípio vital é o DNA, né? Porque na natureza, tudo que tem DNA tem um princípio de vida, né? Pode ser inteligente ou não inteligente, porque daí tem o princípio inteligente atuando, né? Mas a matéria inanimada, ela não tem uma composição, não tem um arranjo, não tem esse fluido que permite que ela se reproduza, progrida, que tenha, digamos assim, princípio de vida propriamente dito, né? Perfeito a colocação, Francisco. Muito bem colocado, né? O DNA tá ligado estritamente, né, ao ser orgânico e ao princípio vital também, né? Que bacana. A estrutura é a lei da natureza aí, né? É o como criar. Porque o DNA é como acho que a Sayuri colocou, é o princípio da vida, né? Para se chegar nesse arranjo da construção de uma cadeia de RNA ou DNA, foram muitas tentativas, né? É uma complexidade e um arranjo que, digamos assim, é quase inimaginável como isso se construiu, né? O homem ele pode até alterar, mas gerar ele ainda não conseguiu, né? Não. Mas ele já conseguiu mapear, codificar, né? Sim. Bacana. Quebrar, né? Segmentar, ordenar, né? E assim, ele é tão complexo, mas ao mesmo tempo, se a gente conseguiu mapear, ele está dentro de uma simplicidade, né? Que a composição dele é que dá a complexidade, né? Mas ele tem uma estrutura e à medida que ele se combina, ele vai formando outras estruturas, né? É bacana entender esse joguinho de pedacinhos, de tijolinhos que vão compondo isso aí para poder formar essas estruturas complexas que a gente tem, né? E a todas diversidade. individualizadas, né? Isso, e a Isso é mais diversidade, legal, porque né? cada arranjo é uma coisa, né? É único. É único. E aí você consegue ver, né, que quando você tem a fecundação, né, começa aquela divisão de células, e como é que a célula sabe, né? A partir daquele momento que cada célula vai ter uma função específica para criar um corpo igual ao nosso, né? E tá tudo nessa cadeia de informação aí, É um código ali, né? código que está associado a esse princípio vital que está agindo sobre isso, né? E aí a gente viu que os espíritos agem sobre como esse código é montado para poder ter o recurso que a gente vai precisar nessa vida para poder trabalhar. Por isso que cada vez a gente vê, o corpo que Deus nos concedeu é um vaso,
né? É um vaso precioso que a gente tem que cuidar bem dele, né? Então, por isso que a gente tem que investir também nisso, né? Falar, uma coisa é você investir no corpo para ficar bonitão, para poder ser desejado, se sair bonitão aí e falar assim, eu sou o cara, né? Outra coisa é você cuidar do corpo, porque você respeita o corpo e que você entende que ele é um veículo que está colocado à sua disposição para que você possa se manifestar. É diferente, né? Porque aquele cara que, né? Eu quero que me cuidar para poder me parecer bonitão aí, né? Tem um propósito por trás disso, né? É Tem um entender o respeito, propósito, isso. né? Você respeitar, né? Falar assim, cara, eu ganhei isso aqui, né? Isso não é meu, né? Eu ganhei, agora eu tenho que usar ele da melhor forma e ele tá, quando eu precisar dele, eu poder usar e poder desempenhar as tarefas que eu tenho que fazer, né? Então muda, né, a cabeça da gente. Aí eu vou na academia, não é que eu quero ficar bonitão, é que eu quero manter meus músculos em ordem para que quando eu precise deles, eles possam me atender, né? Já pensou se eu deixar de socorrer alguém porque eu não tive força para segurar aquela pessoa? Por desleixo, né? Não estou falando que eu fiquei velhinho, né? Mas por desleixo de eu não me cuidar bem, né? Entendeu? É meio deprimente isso para um espírito, né? Falar assim, eu não socorri alguém porque eu não tive força, porque eu sou desleixado, né? Isso aí já se caracterizou uma omissão, né? Entendeu? Eu deixei de fazer o bem, né? Isso aí a gente sabe, a doutrina já nos explica que isso aí é complicado para nós, né? Como se a gente quer evoluir mesmo e partir para um plano melhor, né? Então nós vamos pegar agora, só para a gente finalizar o segundo parte, né? Então a gente tem aí, né? A gente é espírito e matéria, né? Então são os dois elementos gerais e o principal elemento que é o Criador. A gente vai lá no livro dos Espíritos, lá na questão, nós vamos dar uma passeada agora lá na questão 24, voltando no começo. A gente está indo e voltando, né? Aqui na 24 ele pergunta. Então a gente, ficando um pouquinho, né, a parte do espírito e da matéria, o espírito, o que é o espírito, né? Ele pergunta na 23, né? O princípio inteligente do universo, né? Aí os espíritos, nós já devemos ter lido isso aí em estudos passados, mas nós estamos retornando aqui. É o princípio inteligente do universo. Não é, aí ele fala aqui, né? Não é fácil analisar o espírito como a vossa linguagem, porque a gente não tem linguagem específica para definir muito bem isso, né? Ficar sabendo, coisa nenhuma é o nada e nada não existe. Então a gente tem que ser alguma coisa, né? A hora que ele fala, né? Não é uma matéria, é uma matéria diferente, é uma composição diferente, mas ela é diferente da matéria e não é Deus, né? Então, se tem três elementos, Deus, Espírito e matéria, nós somos um elemento desse. Que estamos imersos no fluido cósmico. Vamos gravando sempre isso na nossa cabeça. É o espírito sinônimo de inteligência? Aí aqui é bacana a gente saber separar isso. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Mas a inteligência não é um ser que vive aí. A inteligência está andando, eu vou lá e pego ela e põe na minha cabeça. Não é isso, né? Ela é um atributo de nós como espíritos. Nós, por sermos espíritos, nós somos inteligentes. Nós temos o princípio inteligente. Só que aí Deus quer que a gente desenvolva isso, né? Então, por isso que a gente fala, fomos criados simples e ignorantes. Mas com o quê? Com qual atributo? De inteligentes. Então, à medida que eu emprego a minha inteligência, eu vou saindo da ignorância. E vou aumentando a minha complexidade, vou deixando de ser simples. Ok? Esse negócio, assim, é tão complicado, gente, que nós vamos... Né, não vai dar tempo da gente terminar isso hoje, mas nós vamos entender que quando a gente nasce como um princípio inteligente, a gente vem fazendo estágio lá nos reinos inferiores da natureza, né? A gente parte lá do mineral, aí já vai fazer estágio no vegetal, a gente vai adquirir um monte de inteligências no reino vegetal, né? A partir do momento que a gente deixa o plano vegetal, vai para o plano animal, a gente tem outras experiências, outros corpos que a gente está habitando, né? Para que a gente ganhe a razão, né? Quando a gente chega no nominal, a gente ganhou o livre-arbítrio e a razão.
Então, essa inteligência deixa de ser um princípio inteligente e passa a ser uma inteligência efetiva, com pensamento contínuo. E a partir do momento que a gente tem pensamento contínuo, a gente trabalha a memória, a gente começa a guardar conhecimento, a gente consegue colocar conhecimento em execução, né? E aí a gente vai, aí não tem mais limite, né? Não tem mais limite. O limite é a nossa sanidade, né? O limite aí passa a ser o nosso equilíbrio psíquico, né? Para que a gente possa conviver nesse mundo e conseguir se desenvolver nele. Tudo bem? Então, o princípio inteligente, né? Quando você olha o seu cachorrinho, ele não é inteligente, ele tem um princípio inteligente. No processo evolutivo, ele vai se tornar um espírito humano. Aquela plantinha toda bonitinha que dá lá a orquídea todo ano para mim, aquela flor maravilhosa, ela é um princípio inteligente. E ela vai passar do reino vegetal para o reino animal, depois ela vai se tornar um espírito inteligente. Entendem como é que a tendência é o quê? Toda a matéria, à medida que ela vai evoluindo, ela vai se tornando princípio inteligente. Isso a gente não tem como entrar na essência disso, porque isso é uma coisa divina, tá? Não me pergunta como que Deus transforma um princípio, uma matéria num princípio inteligente. Como é que em que momento que ele faz esse start aí? E isso o crustáceo não consegue entender, né? A gente consegue entender a partir do momento que o princípio inteligente está estabelecido, né? Então, quando você olha uma planta, você vê que ela tem vida, né? Você rega, ela cresce, você conversa com ela, ela responde àquele carinho que você dá para ela em termos de energia. Não é que ela te ama, mas ela sente a sua boa vibração, e aquela boa vibração auxilia ela nos procedimentos que ela tem que ter lá, na extração da fotossíntese e tudo mais. Aquela energia é efetiva, né? É uma coisa, é uma transformação do fluido cósmico. Tudo é transformação do fluido cósmico, né? Por isso que a gente faz irradiação, faz oração, faz bom pensamento, nós estamos transformando o fluido cósmico. A gente age na natureza através disso, né? Ok, pessoal? Tudo bem, então? É isso hoje. Vamos ler todo esse tomo aí, né? Vamos abrir lá na internet, vamos pegar... Lá tem referências às perguntas do Livro dos Espíritos, leia o capítulo 6 da Gênese, né? Que aí ele dá uma aprofundada nisso. Eu quero dúvidas, hein? Quero questionamentos, porque senão eu e o Francisco vamos ficar evoluindo aqui, né? A gente vai ficar só com o que a gente sabe, a gente quer dúvida que a gente não sabe, para a gente ter que perguntar para gente mais inteligente do que a gente, né, Francisco? E aí, esse é o melhor desafio, porque a gente já tem humildade suficiente para falar que não sabe, né? A gente já aprendeu isso a duras penas, né? E aí a gente quer ser desafiado aí em termos e condições. Mas é legal isso, né? Gente, a gente está estudando isso tudo para que a gente possa se sentir inserido nesse mundão de meu Deus aí, né? Quando a gente fala, mundo, né? Esse mundo maravilhoso, né? Que a gente está inserido. E como a gente pode co-criar nesse mundo, né? A gente pode ser agente, não co-criar em plano maior, mas a gente pode co-criar em plano menor, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso trabalho. E tudo que eu puder fazer de energia positiva nesses locais onde eu tô agindo em favor da lei. Isso dá uma alegria para o nosso coração, assim, não tem nada nesse mundo que substitui isso, né? Não tem um carro novo, não tem um título acadêmico, não tem um saldo de conta bancária que te dê uma maior satisfação do que interagir na lei divina em favor dos nossos irmãos que estão à nossa volta. Isso dá uma satisfação que ela não termina, né? Ela não acaba. É aquela coisa legal que fica na gente ad eterno, né? Porque a gente conseguiu agir em consonância com essas leis que nos governam muito bem. Tudo bem? Podemos encerrar, então? Pedir para o Francisco fazer para a gente a oração, por favor. Então, mais uma vez, vamos serenizar nossas mentes, agradecendo ao Pai Criador e a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade que se fez presente, nos intuiu e nos auxiliou nesse estudo, nessas reflexões,
e agradecendo sempre essa oportunidade, né, de termos essa existência e todas as pessoas que fazem parte do nosso círculo de vida e tudo que nos acontece de bom e que também as coisas que nos colocam em provações é para nos auxiliar a, a refletir, a entender e aceitar os desígnios de Deus. É que Ele sempre quer o melhor para nós, para que possamos avançar na nossa evolução espiritual, moral, e que nos tornemos pessoas e espíritos melhores. Vamos também pedir a proteção de Jesus para essa semana que ainda temos pela frente e que possamos retornar na próxima terça-feira com ânimo, com disposição para seguirmos nos ensinamentos que nos foram passados por essa doutrina que tanto nos ajuda e tanto nos esclarece. Que assim seja. Obrigada, boa noite. Boa noite.